Hoje a gente está aqui ministrando louvor e também vamos compartilhar um pouco também da palavra de Deus com os irmãos. É, eu queria que os irmãos abrissem aí na casa de vocês, em Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar o ano aceitável do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor que Ele possa estar ministrando ao nosso coração nessa manhã a palavra dEle. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós estamos na Tua presença nessa manhã, diante, meu Pai, da Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra, Senhor, que ela é rica, a Tua palavra que ela é eficaz, Senhor, porque a Tua palavra, quando ela toca a nossa alma, ela toca as profundezas do nosso ser, meu Deus, ela transforma a nossa vida, meu Pai, ela opera maravilhas dentro de nós, a Tua palavra nos faz sermos nova criatura, a Tua palavra faz-nos ser pessoas diferentes, a Tua palavra, ela causa, Senhor, transformação nas nossas ações, nas nossas atitudes, porque a Tua palavra é poder, a Tua palavra é transformadora, a Tua palavra é unção de Deus para as nossas vidas, meu Pai, a Tua palavra, ela fortalece o nosso espírito e a nossa alma, porque a Tua palavra tem os nutrientes para o nosso espírito, meu Pai, então em nome de Jesus, nesse dia, meu Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que a Tua palavra possa tocar, Senhor, a vida de cada irmão que está ouvindo essa mensagem nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, toca, Senhor, com Teu poder, toca, Espírito Santo, da forma que só o Senhor sabe tocar as nossas vidas, de uma forma que o Senhor nos leve à consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos ser, daquilo que nós precisamos alcançar em Tua presença. Então, Espírito Santo, fala conosco neste dia, ilumina a nossa mente, os nossos pensamentos, usa a minha vida, Senhor, para que eu possa ser um instrumento do Senhor na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que Deus ele colocou no meu coração, a palavra que o Senhor ele teve ministrando no meu coração em cima desse texto que nós lemos aqui de Lucas no capítulo 4, do versículo 16 ao 21. Acredito que muitos dos irmãos já tenham ouvido ou lido esse texto da palavra do Senhor, e ele é um texto muito profundo, onde nós vamos analisá-lo e onde nós vamos meditá-lo nele nesse dia. Amém? Para a gente começar a entender essas palavras de Jesus, a gente precisa entender uma coisa. Quando Deus ele cria o homem, quando Deus ele cria toda a criação, a palavra de Deus lá em Gênesis vai dizer que ele cria o homem em 6 dias, que ele cria toda a criação em 6 dias, e no 7º dia
é o dia que ele descansa. E isso é uma coisa que nos chama muita atenção. Por quê? Porque Deus, ele é Deus, ele não é como nós homens. Onde você já se viu que Deus ele se cansa de alguma coisa? Deus ele não se cansa, mas mesmo assim, Deus ele criou o sétimo dia e colocou aquele dia como descanso. Se a gente for parar para imaginar, Deus ele poderia ter parado no sexto dia. Ele poderia simplesmente, no sexto dia, ter terminado toda a obra, toda a criação, e não ter criado o sétimo dia. Se você for parar para pensar, não existe oitavo, não existe nono, não existe décimo dia, existe até o sétimo dia. Então, isso traz para a gente uma forma de pensar de quanto que isso é importante para Deus e quanto que esse sétimo dia é importante para Deus, e a gente vai ressaltar isso e vai comprovar isso na própria palavra do Senhor, aonde Deus, quando ele dá um mandamento ao seu povo, um dos mandamentos que ele dava ao povo de Israel é que eles guardassem o sábado, porque o sábado era um dia sagrado, o sábado ele era um dia santo ao Senhor. Então, quando Deus ele cria o sétimo dia, ele tem em mente que esse dia seria um dia muito importante. Sábado significa sabat, que quer dizer descanso, quer dizer cessar. Era o dia que o Senhor tinha preparado para o descanso, porque ele descansou de todas as obras que ele criou. E ele dá esse mandamento ao povo de Israel para que no sábado, no sabate, o povo também eles descansassem dos seus trabalhos seculares. A gente vai compreender hoje que uma das atividades econômicas do povo de Israel, a principal atividade econômica do povo de Israel era a agricultura. Eles eram agricultores, eram homens que cultivavam a terra, eles plantavam, eles criavam os seus animais, eles eram homens do cultivo. Então, no sétimo dia, eles descansavam do trabalho secular. E a gente vai entender que quando Deus ele pede para que o homem ele descanse do seu trabalho secular, ele está pedindo a este homem também que nesse dia seja um dia de alegria, seja um dia onde ele possa se alegrar no Senhor, seja um dia onde ele possa colocar toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu foco em buscar e agradar a Deus. Essa era a intenção do sábado que Deus havia estabelecido para os judeus, para que eles pudessem nesse dia descansar do seu trabalho secular, mas se voltar a observar ao mandamento do Senhor, voltar para buscar ao Senhor, voltar-se para Deus de uma forma onde possa ter mais liberdade de tempo para buscar intimidade e comunhão com seu Deus. Então o sábado ele era muito importante, era um dia muito importante, sabate, que significa descanso, cessar o trabalho, mas que não significava que os judeus eles deveriam ficar dentro das suas casas à toa sem fazer nada, pelo contrário, era dia que eles deveriam se alegrar, se regozijar e que eles deveriam buscar ao Senhor. Então, a gente entender o sabate é muito importante para a gente entender todo o nosso raciocínio da palavra que nós estamos meditando hoje. Se nós formos meditar na palavra do Senhor, em Levítico, capítulo 25, se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, você pode abri-la, os irmãos podem abrir a sua Bíblia. Em Levítico, no capítulo 25, a partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Uma das ordenanças que o Senhor dá ao povo de Israel, que ele dá a Moisés, antes mesmo do povo entrar na terra prometida, Deus ele fala o seguinte, Levítico capítulo 25, versículo 2. Fala aos israelitas e comunica-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semearás,
o teu campo, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos dela. Mas no 7º ano, a terra terá seu repouso sabático, sabate, para Yahvé, para o Senhor. Não semearás o teu campo, e não podarás a tua vinha, não ceifarás as tuas espigas, que serão reunidas em feixes, e não vindimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano de completo descanso. O próprio sabro da terra vos nutrirá, a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que vivem em tua propriedade, também ao teu gado e aos animais da tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Então, olha só, Deus ele institui o sábado, o sabate, o descanso, e ele dá essa ordem para o povo de Israel, que durante 6 dias da semana eles trabalhariam, no 7º dia eles iam descansar, seria um dia de descanso do trabalho secular, mas seria um dia em que eles iriam se alegrar na presença do Senhor. E agora Deus ele dá uma ordenança a Moisés em relação ao povo, de quando o povo entrasse na terra prometida. Essa era uma ordenança para quando o povo estivesse na terra prometida, na Canaã, na terra em que Deus tinha prometido a Abraão. Então, quando o povo entrasse na terra prometida, eles iriam observar também isso. O quê? Que assim como eles 6 dias da semana, eles trabalham, no 7º dia eles descansam, eles também fariam descansar a terra a cada 7 anos. Então, durante 6 anos, o povo iria trabalhar, iria cultivar a terra, iria produzir, e no 7º ano seria um ano sabático. Seria o Shemitah, um ano sabático, um ano de descanso. Era um descanso para a terra, mas também era um ano que seria um ano de alegria, porque ele era um ano diferente. Se a gente for ler alguns versículos adiante, no próprio capítulo 25 de Levítico, o próprio Deus ele vai dar uma resposta para talvez uma que seria a pergunta dos judeus em relação ao que eles iriam colher se eles não iriam produzir. Então Deus ele fala assim: no 6º ano eu vou abençoar a colheita de vocês, de forma que quando vocês forem colher, na hora que vocês forem ver o resultado do trabalho de vocês, esse resultado, essa colheita, ela será abençoada de forma que ela seja suficiente para 3 anos. Então, o ano sabático, além dele ser um ano para descanso da terra, ele era também um ano onde os judeus iriam testar a sua fé, a sua confiança e a sua dependência em Deus. Se a gente for ler aqui nos versículos 6 e 7, que a gente leu aqui no Levítico 25, a gente vai perceber que Deus ele vai falar que o próprio descanso da terra iria produzir para eles, naturalmente, a provisão daquilo que eles iriam se alimentar, daquilo que eles iriam comer. Então, durante o ano sabático, seria um ano de alegria, um ano de regozijo ao Senhor, um ano de celebração ao Senhor, mas este ano também seria um ano em que Deus iria mostrar ao seu povo a sua provisão. Deus ele não deixa o seu povo desamparado em hora nenhuma. Deus ele é o Deus provedor. E os judeus eles precisavam confiar que este Deus ele iria prover sobre a vida deles, que eles eram totalmente dependentes do Senhor. Então, um ano sabático era um ano importante por causa dessas coisas, mas também era um ano importante porque no ano sabático acontecia 2 coisas no meio do povo de Israel. O que acontecia no ano sabático? As dívidas eram perdoadas. Uma pessoa que estivesse com dívida com outra, no ano sabático, a dívida ela precisava ser liquidada. Ela precisava, liquidada não, ela precisava ser perdoada.
a pessoa, no ano sabático, que tinha suas dívidas, ela era perdoada pelo seu credor. E isso daqui é interessante, porque hoje a gente vai falar de dívidas. Calma, calma, que eu não vou falar dos boletos aí não, irmão, fica tranquilo. Mas a gente vai falar porque tudo que a gente está falando aqui envolve essa questão de dívidas. A gente precisa entender isso, para que a gente possa entender o que Jesus estava falando em Lucas no capítulo 4. Então, quando chegava o ano sabático, era um ano de alegria, principalmente para os pobres. Por quê? Porque os pobres, eles tinham as suas dívidas perdoadas. E outro fator importante no ano sabático que acontecia era a libertação dos escravos. Os escravos, eles eram libertos no ano sabático. Os escravos, eles tinham a sua liberdade no ano sabático. Então, o ano sabático era um ano da provisão de Deus. Mas vamos continuar lendo aqui, Levítico capítulo 25, agora no versículo 8, que diz o seguinte: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isso é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. O que ele está falando aqui nesse versículo 8? Vocês vão contar 7 semitais, 7 anos sabáticos. 7 anos sabáticos, se um ano sabático ele acontecia a cada 7 anos, então 7 anos sabáticos daria um total de 49 anos. É o que está falando no versículo 8. Então farás soar o chofar, a trombeta, no 10º dia do 7º mês, no dia das expiações. Farei soar essa trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará à propriedade de sua família e a seu próprio clã. O 50º ano será para todos vós um ano jubilar. Não semeareis, nem ceifareis as espigas que crescem por si mesmas, nem colhereis das vinhas não podadas. O jubileu será para vós o ano da libertação, sagrado entre todos os israelitas. E nesse período, todos vos alimentareis somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Nesse ano de jubileu e libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Então vamos lá, vamos recapitular aqui para a gente não perder o nosso raciocínio. Então Deus, ele estabelece alguns dias sabáticos para o homem. O próprio sábado, que era o descanso de 6 dias de trabalho, 6 dias de trabalho, um dia de descanso, que era o sábado, o sabate, dia de descanso. Além disso, Deus ordenou que a cada 7 anos, 6 anos eles iriam trabalhar e o 7º ano seria o ano sabático, semitar, o ano sabático a cada 7 anos. E agora Deus ele está falando também para o povo o seguinte, ele está falando, agora vocês também vão contar 7 anos sabáticos, que serão 49 anos. Após esse 7º ano sabático, que é o 49º ano, o próximo ano será o ano do jubileu. E o ano do jubileu, ele é igual ao ano sabático, ele é a mesma coisa. Então, o que acontecia no 49º e no 50º ano? O povo ficava 2 anos sem cultivar a terra, sem o seu trabalho secular. Lembra que eu falei no início? A atividade econômica principal do povo de Israel era a agricultura. Então, o povo de Israel se via, no ano do jubileu, totalmente dependente da provisão de Deus. Porque eram 2 anos sem trabalhar, seguido a terra. Mas mesmo assim,
não lhe faltava nada, porque o Senhor era o provedor do povo de Israel. Mas aí vamos atentar para uma coisa, duas coisas aqui. O ano do jubileu, ele era igual ao ano sabático. A gente não pode confundir ano sabático com o ano do jubileu. Lembra? O ano sabático a cada 7 anos. Jubileu a cada 50 anos. O ano sabático havia o perdão das dívidas e a libertação dos escravos. O ano do jubileu era a mesma coisa. Tinha a libertação dos escravos, tinha o perdão das dívidas e tinha uma outra coisa que não tinha no ano sabático, mas que acontecia no ano do jubileu, que era os moradores, as propriedades, elas eram devolvidas ao seu primeiro dono. Por que isso acontecia? Porque quando Deus ele faz o povo de Israel entrar na terra prometida, através de Josué, Deus ele faz uma separação de terra entre as tribos de Israel. E a terra, depois você lê com calma o Levítico capítulo 25, que ele vai falar detalhadamente tudo isso. A terra, ela pertence ao Senhor. Então era como se que Deus estivesse arrendando a terra para o povo. Então era importante que a cada 50 anos houvesse essa restituição, essa redistribuição de terra para que voltasse ao original, a forma como Deus havia separado as terras para as tribos de Israel. Então o jubileu era um ano de restituição, era um ano de restauração, o jubileu era um ano de resgate, era um ano em que as terras eram devolvidas para suas famílias. Se o primeiro dono daquela terra ele não fosse mais vivo, aquela terra ela voltaria para os seus herdeiros. Mas o importante é que a terra, a propriedade, ela voltasse à posse da família de origem. E era uma forma também que Deus usava para que não houvesse uma desproporção entre o povo. Deus não queria que houvesse pobres no meio do povo. Ele queria que todos tivessem as suas necessidades supridas. Então era uma forma que Deus fazia com que ninguém tirasse proveito de outros. E Deus, então, ele institui, então, um ano sabático e agora também um ano de jubileu. Então, o ano de jubileu era um ano importantíssimo. E o ano do jubileu também, ele era uma base para cálculos. Como assim? No ano do jubileu, que era a cada 50 anos, se uma pessoa ela precisasse comprar a propriedade de outra pessoa, ou até mesmo um escravo, a base para o cálculo seria quantos anos restariam para o próximo ano do jubileu. Então, quanto mais anos faltasse, mais cara era a propriedade. Quando menos anos faltasse para o ano do jubileu, a propriedade ela era mais barata. Mas não era muito comum que eles vendessem as propriedades da terra. Por quê? Porque a terra é a herança do Senhor. A propriedade é a herança do Senhor. É divisão que Deus fez das terras para as famílias, para as tribos. Por isso que a gente vai ver lá no livro de Reis, se não me engano, 2 Reis, acho que no capítulo 21, não me lembro aqui, mas quando o rei Acabe, ele vai pedir a Nabote que venda a sua vinha para ele. E o que Nabote responde para o rei? Eu não vou vender a vinha, por quê? Porque ela é herança. Não tinha por que Nabote vender a vinha para o rei Acabe. Por quê? Porque aquela vinha era herança. A propriedade, ela tinha muito valor. Lembrando, a atividade econômica principal de Israel era a agricultura. Então, uma terra, ela tinha muito valor, ela era valiosíssima. Por ser o principal, a principal atividade que iria gerar renda para eles, mas também porque era herança.
por causa da separação que o Senhor ele fez quando Israel adentrou a terra de Canaã. Então era importante eles conservar as suas propriedades no meio da família, dentro das suas tribos. Então é um caso, o rei Acabe ele queria a vinha de qualquer jeito de Nabote. E Nabote falou: eu não vou vender, porque é herança. Então, o ano do jubileu ele servia também como base de cálculo, para que eles calculassem quanto que valeria uma terra. Por que isso? Porque, desculpe, irmãos, porque quando uma pessoa ela se endividava, e aí nós falando de dívida de novo, pleno domingo, né? Oh, Jesus. Mas quando uma pessoa ela se endividava, ela tinha que pagar aquela dívida, óbvio. Mas se aquela pessoa ela não tivesse como pagar aquela dívida, ela tinha algumas opções na mesa. Quais que eram? Essa pessoa não tem como pagar a dívida, mas ela tem uma propriedade. Então aquela propriedade, ela serviria como o pagamento da dívida ou como uma garantia de pagamento daquela dívida. Por quê? Porque lembra do ano do jubileu. Quando chegasse o ano do jubileu, essa propriedade retornaria para a pessoa. Então a pessoa ela vendia sua propriedade para pagar a dívida e no meio desse tempo, se essa pessoa ela conseguisse recursos para comprar de volta, ela podia comprar de volta a sua propriedade. Mas se essa pessoa ela não tivesse como resgatar, como ela não tivesse como comprar novamente essa propriedade que ela teve que dar por causa da dívida, tinha uma lei em Israel que era a lei do resgate. A lei do resgate, ela só podia ser ativada por um parente próximo. Então aquela pessoa se endividou, ela não tem como pagar a dívida, então ela tinha uma propriedade, então aquela propriedade ela é como se fosse uma hipoteca, é como se ela fosse uma garantia de que a dívida seria paga. Então a pessoa dava a propriedade. Se tivesse um parente próximo que tivesse condições de comprar aquela propriedade para trazer aquela propriedade de volta para a posse familiar, a pessoa, o parente próximo, o parente resgatador, que no hebraico é o Goel. Goel, ele tinha duas coisas que ele podia fazer. Ele podia resgatar e ele podia vingar. E a gente vai ver isso. Então a pessoa ela dava aquela propriedade e tinha o Goel, o resgatador, o parente próximo resgatador. Então ele ia e comprava a propriedade de volta para a família. E a dívida estava paga e a propriedade ficava em posse da família, na posse desse comprador, que era um parente próximo, e no ano do jubileu ela retornaria para o primeiro dono, mas ela estaria dentro da família. Caso isso não acontecesse, não tivesse nenhum parente que pudesse resgatar aquela propriedade, não importa. No ano do jubileu, aquela propriedade retornaria para o primeiro dono, se ele não estivesse vivo, retornaria para os seus herdeiros. Mas vamos agora para uma outra hipótese. Vamos supor que essa é a pessoa que está endividada, que ela contraiu a dívida e ela não conseguiu pagar o seu credor, e ela também não havia mais, ela não tinha uma propriedade para que servisse de pagamento. Então, o que acontecia com essa pessoa? Essa pessoa ela vendia a si mesma como escrava. E ela trabalhava durante 6 anos para aquela pessoa. Por quê? Lembra do ano sabático. No ano sabático, as dívidas eram perdoadas e os escravos eram libertos. Caso essa pessoa ela tivesse um parente próximo, resgatador também, o Goel, se ele também
teria que resgatar essa pessoa. Ao invés dessa pessoa ser vendida como escrava para o credor, o parente próximo comprava aquela pessoa como escravo. Por quê? Porque era melhor ele servir alguém conhecido do que alguém desconhecido. E chegava no ano sabático, ele era liberto dessa escravidão. Então era assim que funcionava em Israel. Essa figura do parente próximo, o Goel, o resgatador, ela vai ter duas situações, onde ele vai ser o resgatador e onde ele vai ser o vingador. Então vamos ver algumas coisas aqui. No versículo 25, aqui de Levítico 25 mesmo, vai dizer uma dessas características desse parente próximo. Diz assim: se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o seu irmão. Então, uma das tarefas desse parente próximo, o resgatador, era resgatar a propriedade, como eu já falei aqui. Outra tarefa que ele tinha, a gente vai ver aqui no versículo 47 ao 49, que diz assim: e se o estrangeiro ou hóspede que vive contigo se enriquecer, e teu irmão que vive junto dele se empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou ao hóspede, ou ao descendente da família de alguém que reside entre vós, será beneficiado pelo direito de resgate, mesmo depois de vendido, e um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio paterno poderá resgatá-lo, ou seu primo, ou um dos membros de sua família, ou se conseguir recursos, poderá inclusive resgatar-se a si mesmo. Então, uma outra atividade que podia ter o resgatador, né, o Goel, era resgatar o parente que estava escravo. Outra coisa que tinha direito o parente era a lei do levirato. O que é a lei do levirato? A lei do levirato era o seguinte: se uma pessoa, ela casada, um homem, ele falecesse, e ele não tivesse filhos, a sua viúva, ela tinha o direito de ser resgatado pelo cunhado, ou pelo parente mais próximo, a fim de que o primeiro filho homem desse casamento levirato, ele seria como se ele fosse filho do homem que faleceu. Ele seria herdeiro desse homem. Era como se ele tivesse no cartório lá, vamos supor, o nome do pai e o nome da pessoa que estava morta, falecida. Para quê? Para continuar o nome daquela pessoa, daquela família, para dar continuidade àquela geração. Então, era a lei do levirato. E a lei do levirato, um exemplo, talvez um dos mais claros na Bíblia que a gente vai ver, está lá no livro de Ruth. Quando Boaz, ele resgata as propriedades de Noemi, e ele também teria que resgatar, pela lei do levirato, a Ruth, que era viúva e era nora de Noemi. E outra coisa que o parente próximo ele tinha que fazer, que ele poderia fazer, era vingar a morte de um parente. Isso está lá em Números capítulo 35, 19 ao 21. Você vai ver que não era qualquer morte. Se fosse uma morte que não fosse, se fosse uma morte, vamos dizer assim, covarde, Deus ele tinha suas leis para o povo. E se uma pessoa, vamos ler lá no texto para não ficar dúvida. Números 35, 19 a 21. Tinha alguns tipos de homicídios que era autorizado a família vingar o morto, né?
Números capítulo 35, versículos 19. Olha só. O vingador do sangue da vítima matará o assassino, assim que o encontrar, o executará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa com a intenção de matar ou atirar algum objeto contra ela, de modo que essa pessoa venha a morrer, ou se com hostilidade desferir-lhe um soco, provocando assim sua morte, tal agressor deverá ser executado, pois é também homicida. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar. Quando tinha alguns tipos de homicídio, alguns tipos de morte, de assassinato, que o assassino, dentro de Israel, tinha algumas cidades que eram cidades de refúgio. Então, o assassino ele tinha que correr, ele tinha que fugir para essas cidades, porque senão aquela morte seria vingada. Não era qualquer tipo de morte. Algumas, como essas daqui que está listada aqui, em Deuteronômio. Então, vamos lá. O Goel, ele podia ser o resgatador da propriedade, ele podia resgatar o parente escravizado, ele tinha direito na lei do levirato, se ele fosse o parente mais próximo, e ele podia vingar a morte de um parente que foi assassinado dentro da descrição de alguns tipos de assassinato. Então, o Goel, ele representava tanto graça como justiça, porque ele tanto podia resgatar, como ele também podia vingar. Quando a gente vai lá no livro de Jó, você vai ver que Jó ele vai falar uma frase que é muito conhecida. Ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Quando Jó está falando de Redentor, ele está falando ali no sentido daquele que iria vingar todo o seu sofrimento. E aquele que iria também resgatar tudo que ele tinha perdido. Então, entendendo isso tudo, agora a gente vai entender o que Jesus ele estava pregando quando nós lemos aqui Lucas capítulo 4. Alguns exemplos, né, de tudo isso que eu falei, a gente vai ver o livro de Ruth, como eu já falei, o próprio Nabote, e tem o profeta Jeremias também. A gente vai entender por que Jeremias, o profeta Jeremias, ele compra um campo do seu primo. Se a gente for lá em Jeremias, me fugiu aqui agora o capítulo, não lembro agora o capítulo, fugiu. Jeremias, ele vai comprar um campo do seu primo. Por quê? Porque ele era o parente mais próximo e ele tinha o direito de resgatar. Só que tem um detalhe. Quando Jeremias ele compra esse campo, ele estava fazendo um ato profético. Por quê? Porque aquele campo, no dia que Jeremias comprou, não valia nada. Porque o povo de Israel estava cativo do Império Babilônico. Israel estava em ruínas. Não tinha uma perspectiva de que o povo de Israel voltaria para aquela terra, porque o Império Babilônico foi maçante. Mas mesmo assim, o profeta Jeremias, ele compra o campo. Às vezes a gente fica perguntando assim, por que o profeta Jeremias, no meio de uma situação que estava, no meio disso tudo, ele vai comprar um campo. Ele vai investir em algo que não vale nada. Mas ele tinha um direito, e ele compra aquele campo, porque o Senhor tinha falado que ele deveria comprar aquele campo, porque iriam vir dias em que a terra seria restituída. Então, quando Jeremias ele compra o campo, ele estava confiando na provisão do Senhor e no resgate de Deus para a terra e para o povo de Israel. Então, vamos lá. Jesus ele estava na sinagoga. Vamos voltar para o texto que a gente leu no início. Jesus, vamos lá, Lucas capítulo 4, vamos voltar lá. Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura.
foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, o achou o lugar onde está escrito: o Espírito, presta atenção, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho a quem? Aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Olha só, ele está descrevendo tudo o que acontecia no ano do jubileu. Ele resgatava a propriedade, ele perdoava a dívida e ele libertava os escravos. E no versículo aqui 19, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Mas vamos agora lá em Isaías 61, que é onde o texto que Jesus estava lendo naquele dia. Isaías capítulo 61, que era o texto que Jesus estava lendo. Vamos ler, você vai ver que é a mesma coisa. Olha só, Isaías capítulo 61, verso 1. Eis que o Espírito de Yahvé, do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé, do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Olha só, Goel, o resgatador, porque anunciava um ano aceitável, que era o ano do jubileu, e o vingador, porque aqui em Isaías fala sobre o dia da vingança do nosso Deus. Mas olha o detalhe, quando Jesus está lendo o livro de Isaías, Jesus ele lê até o ano aceitável. Jesus ele não lê a parte do dia da vingança. Por que Jesus não lê a parte do dia da vingança? Ele para em anunciar o ano aceitável do Senhor. Porque Jesus, mais para frente, o que ele diz para as pessoas que estavam ouvindo ele? Hoje cumpriu esta palavra. Por quê? Jesus ele estava se manifestando. Jesus estava se anunciando como Cristo, o Messias, mas ele também estava se anunciando como Goel, como o remidor, como o redentor, como o parente próximo da humanidade. Jesus ele está falando para aquelas pessoas que estão ouvindo ele está falando: eu sou o seu remidor, eu sou o seu resgatador, o Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar boas novas aos pobres, para libertar os cativos em prisão, para restituir, para anunciar, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Em algumas traduções de algumas Bíblias, está dizendo um ano aceitável do Senhor, mas em outras traduções, algumas vão dizer tempo de favor do Senhor, e em algumas outras traduções vai dizer época da graça do Senhor. Lembra, o resgatador, o parente próximo, ele era visto como alguém do resgate, o resgatador, o remidor, mas ele também era visto como aquele que iria vingar. Era graça, era manifestação de graça e manifestação de justiça, porque é isso que Jesus, ele representa. Ele é a representação, ele é a manifestação da graça de Deus, mas ele também será a manifestação da sua justiça.
Mas no momento, ele está proclamando um ano aceitável. Por que que Jesus ele não cita o dia da vingança? Porque o dia da vingança, ele não se cumpriu. Ele está falando de algo que estava se cumprindo. O dia da vingança ainda virá. E não se engane, Jesus, ele é o resgatador, mas ele voltará como juiz. Ele voltará. Hoje ele está anunciando o ano aceitável, mas ele também voltará anunciando o dia da vingança do Senhor. É interessante demais a gente entender isso. Por quê? Porque Jesus ele não está anunciando um período de 12 meses. Não, Jesus ele está anunciando uma nova era, uma nova época, uma época em que a graça de Deus seria manifesta aos homens, o favor imerecido de Deus seria manifesto aos homens, seria mostrado aos homens, seria alcançável aos homens. Assim como, desculpa, não é corona não, tá, gente? É a garganta que ficou seca. Para anunciar aos homens o tempo da graça do Senhor. Assim como no ano do jubileu, as pessoas, elas tinham suas propriedades restituídas. As pessoas eram libertas da escravidão. As pessoas, elas eram perdoadas das suas dívidas. Assim era isso que Jesus está falando. Eu cheguei para ser o remidor das suas vidas. Vamos ler a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Jesus, ele nos resgatou, nos tirou da condição que nós estávamos, de escravo do pecado, meu irmão, e ele nos trouxe para a adoção de filhos, ele nos resgatou. Nós éramos escravos, não tínhamos direito a nada, mas o ano do Senhor chegou, o ano do jubileu chegou, e o Senhor, ele resgatou as nossas vidas do pecado. Nós éramos escravos, estávamos condenados por causa disso, mas Jesus, ele restaurou a nossa sorte. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que o Espírito do Senhor ele possa estar falando fortemente no teu coração, meu irmão. Que o Espírito do Senhor ele possa estar ardendo com essas palavras a tua alma. Porque ele é o seu resgatador, ele é o seu remidor. Oh, aleluia! Hebreus capítulo 2, versículo 14. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória. Jesus é maravilhoso. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: portanto,
visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus é o Goel. Ele resgatou a humanidade do pecado, era escrava do pecado, era algo que acontecia no ano do jubileu, porque Jesus está trazendo a graça de Deus para o homem, o favor de Deus para o homem. Um dia ele vai manifestar a vingança desse Deus, mas hoje ele está manifestando a graça, o favor de Deus. Aleluia! Colossenses capítulo 2, versículo 13, outra coisa que acontecia no ano do jubileu era o perdão das dívidas. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Aleluia, meu irmão. Você pode glorificar esse Jesus por essa dádiva, por essa graça que ele nos concedeu. A dívida era impagável, não tinha como pagar, não tinha como cancelar, precisava de alguém que fosse perfeito, precisava de alguém que fosse próximo. Jesus é o Goel, ele é o parente próximo, resgatador, que ele nos livra da escravidão, mas ele também perdoa as nossas dívidas. Oh, aleluia! Ainda em Colossenses, no capítulo 1, um pouquinho atrás, no verso 13 e 14, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção, em quem temos a plena, a completa, a perfeita redenção, por meio do seu sangue. Isso é o perdão de todos os pecados. Meu Deus, que amor é esse? Que Deus glorioso é esse? Que se manifesta trazendo para nós o jubileu, o dia da alegria, o dia de nos satisfazermos no nosso Salvador. Apocalipse capítulo 5, para nós terminarmos essa mensagem. Aleluia. Apocalipse capítulo 5. Porque a gente não pode se esquecer de uma coisa. Vamos lembrar, o ano de jubileu havia perdão das dívidas, libertação dos escravos, mas a gente não pode esquecer de outra coisa. No ano do jubileu, a propriedade retornava para o seu dono. Deus levava à origem todas as coisas. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Aleluia!
Eu quero orar pela sua vida nessa manhã, meu irmão. Porque Jesus, Ele nos resgatou, mas Ele também está nos levando de volta para a origem. Ele está nos restituindo. Ele está nos restituindo, e às vezes Ele não está te restituindo dinheiro, Ele não está restituindo às vezes o trabalho que você perdeu, Ele não está restituindo a perda de um ente querido, mas Ele está restituindo em nós a imagem e a semelhança desse Deus poderoso, a santidade dEle nas nossas vidas. Eu preciso orar por você, aí dentro da sua casa, com os seus familiares. Talvez sentou no sofá nessa manhã uma pessoa que nem fazia ideia da obra de Jesus Cristo. Mas eu estou te falando nessa manhã, Jesus é o seu resgatador. Ele quer perdoar a sua dívida, Ele quer resgatar a tua posse, e Ele quer te fazer livre. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos nessa manhã, agradecendo a Ti, porque Tu és o resgatador fiel, Tu és o pleno resgatador, Tu és o perfeito resgatador, Tu és aquele que deu a vida para que nós fôssemos perdoados, resgatados, redimidos, libertos. O Senhor anuncia sobre a terra a época da graça, o tempo do favor, o ano aceitável do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa manhã nós possamos sentir o Teu poder operando em nossas vidas, nos tirando das trevas e nos trazendo para a luz, para sermos perfeitos diante do Senhor, para sermos santos diante do Senhor, para sermos Tua imagem, Tua semelhança, para voltarmos à origem de tudo. O Senhor não nos criou para o pecado, o Senhor não nos criou para a miséria, o Senhor não nos criou para o sofrimento. Tudo isso é consequência do pecado. Mas Senhor, o Senhor está restituindo as nossas vidas, para que nós possamos ser Teus para sempre, Seus servos, Seus súditos, Seus santos, Seus filhos, herdeiros da promessa, da aliança, da nova aliança em Jesus Cristo. Meu Pai, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor possa alcançar agora cada lar, cada família, cada casa, Senhor. Enche com o Teu poder, transborda do Teu amor e da Tua graça. Senhor, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se disso, meu irmão. Jesus, Ele é o seu Goé, o seu resgatador e o seu remidor. Que Deus te abençoe nessa manhã. Vamos receber o pastor Gilmar, glorificando o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus.